Boa noite. Bom, boa tarde ainda. Então é o seguinte, um dia inteiro de muita atividade. Todo mundo de pé? Todos de pé. E que tal agora dar uma bela de uma espreguiçada, aquela espreguiçada sonora. Tem que ter barulho. Legal. Pode sentar agora. Agora vocês conseguem me ouvir. Falar em público não é uma das atividades mais fáceis, né? Para uma pessoa como eu, né? Que talvez seja assim um pouco mais retraída, mais tímida. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar em público. É difícil quando a gente não consegue perceber o que acontece do lado de vocês, né? Ainda mais com uma luz na cara que a gente não consegue enxergar quem está desse lado, né? Então, quando a Helena esteve aqui subindo no palanque, que chama aquilo, né? Ela estava, ao ouvir, convidando as mulheres a vir aqui, pela quantidade de homens que estão aqui, né? Então, assim, eu preciso começar a dizer para vocês, começar esse trabalho, primeiro ensinando uma palavra em japonês para vocês, porque é importante aprender a falar japonês, como a gente tem a noite inteira para isso, acredito que vale a pena. Certo, pessoal? A primeira palavra que eu vou ensinar para vocês no idioma japonês é uma palavra que significa sim. E em japonês disse hai, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma pergunta para as mulheres, e aí, talvez vá comprovar para a Helena, porque essa dificuldade, talvez, as mulheres tomaram a iniciativa de vir aqui à frente, né? Então, eu farei uma pergunta. Se vocês, mulheres, concordarem, é só dizer hai. Vocês, mulheres, acreditam em si mesmas? Está vendo uma falta de convicção? É por isso que os homens, eles estão aqui com mais frequência. Porque vocês vão perceber que os homens, independente de qualquer coisa, eles têm foi dito aqui há pouco, né? Ele tem uma fé inabalável. Então, fazendo uma pergunta para os homens agora. Eu quero que os homens me respondam com raio se concordarem. Vocês, homens, são machos? Mesmo quem não é nessa aula fala só para fazer coro, né? Então, tirando assim a brincadeira, homem e mulher, né? Na verdade eu brinco muito com essa questão. A ideia é o seguinte: se eu falar alguma coisa, você concordar, basta dizer? E se você não concordar, basta dizer? Diga raio também, por favor, tá bom? Então, na verdade é assim, né? Ouvindo aqui tantas coisas bonitas que foram faladas, a minha pergunta é assim: tantas ideias foram colocadas, eu acredito que todo mundo, então, aqui sai desse fim de semana com a ideia de algumas coisas que são necessárias serem mudadas. Raio ou não raio? E fora estar aqui, com certeza você já pensou em coisas que são necessárias mudar. Raio? E você já pensou em estratégias para mudar. Raio? E a minha pergunta é: por que alguns não conseguiram mudança? Porque eu acredito que, se vocês prestarem atenção no que eu disse, vocês pensaram em coisas que querem mudar, vocês pensaram nas estratégias, vocês pensaram nos meios, ou seja, o tempo todo, onde vocês estiveram? Ali. Obrigado. Vocês estiveram no pensamento, tá? Então, essa analogia, ela é bastante conhecida, se vocês perceberem, é o seguinte: o nosso lado consciente, né, o nosso lado racional, fazendo uma comparação com o iceberg, é apenas a parte pequena daquilo que é a realidade, né? O que comanda, na verdade, nossos comportamentos, o que comanda, na verdade, se vamos fazer ou não, executar ou não, é aquilo que está no nosso inconsciente, ou seja, é a parte que fica abaixo, né, do iceberg. Então, o nosso lado racional, o nosso lado pensante, ele é necessário, ele nos ajudou a chegar onde nós chegamos. É importante que tenha clareza disso. Então, toda essa tecnologia foi mostrada, toda essa evolução que a humanidade chegou, foi porque o homem é capaz de pensar. Qual é o problema? É que hoje as pessoas querem mudar tudo apenas no pensamento. E não é no pensamento que as mudanças vão ocorrer. Então, tudo isso que foi falado é bacana, coloque em prática. Mas, de verdade, o olhar, se você deseja mudar, se você quer despertar o empreendedor que está em você, não é na sua mente, não é no lado consciente que você vai conseguir a mudança. E é essa a expertise que eu adquiri ao longo dos anos. São mais de 20 anos que eu faço trabalho. Até encontrei com várias pessoas que vieram comentar, participar do trabalho. A Paola é uma delas, a família inteira, aliás, participou do treinamento. Então, qual é hoje o foco do trabalho? É entender o que nos leva de verdade à mudança. Se a gente fizer uma breve recapitulação da sua vida, é o seguinte: quando você nasceu, saiu da barriga da sua mãe, você pensou, que bacana, nasci, que mundo legal é esse? Não, Então você não nasceu pensando,
Mas no momento que você nasceu, você teve alguma coisa chamada sentimento. E é nesse momento que você sai da barriga da sua mãe que os seus sentimentos vão se formar. Entre 0 e 7 anos, 85% da sua base emocional, da sua história emocional está formada. Entre 0 e 7 anos, nós convivemos com a nossa família, com nossos pais. Então, muito do modelo que você tem hoje para a sua vida, você traz dos seus pais. Sejam modelos bons, sejam modelos que nem sempre são assim tão bons. Quando o Jordão fez o convite para a palestra, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: pessoal, calcula o tempo, 18 minutos. É tempo suficiente porque se vocês pegarem o discurso, eu tenho um sonho, Luther King, que mudou a história, ok? Ele fez em 11 minutos. 1963, mesmo dia, no mesmo ano, em que Luther King proferia esse famoso discurso, um rapaz chamado Richard Robles, em Nova York, ele estava em liberdade condicional. Ele passou um tempo preso. Preso por quê? Porque ele roubava, ele assaltava a casa, não fazia maldade com pessoas, mas ele roubava. Ele estava em liberdade condicional, precisava de dinheiro. Ele tinha uma filha de 3 anos, precisava de dinheiro para alimentar a filha e para namorar. E ele escolheu um apartamento em Nova York para roubar. Que a princípio, pelo que ele já tinha avaliado, já tinha estudado o ambiente, estava vazio. Porém, quando ele entrou, ele havia prometido para ele mesmo que seria o último assalto que ele faria. Quando ele entrou no apartamento, a moradora se encontrava lá. Então ele a amarrou e começou a pegar as coisas que ele precisava. Quando ele estava saindo do apartamento, a companheira que dividiu o apartamento com essa moça chegava. Então o que ele fez? Ele entrou novamente, amarrou a segunda moça. Enquanto ele estava amarrando a segunda moça, simplesmente para poder ir embora, ele só queria ir embora, ele já tinha pego o que ele queria. Essa primeira moça, Janet, disse assim: eu vi seu rosto, eu vou até a polícia e você vai ser preso. O que aconteceu com ele nesse momento? Talvez ele se arrependa, ou se arrependeu porque ele já morreu. Ele pegou uma garrafa e começou a bater nas duas. Ele pegou uma faca e matou as duas. Quando ele foi preso, obviamente ele foi preso por isso, ele diz: eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas quando ela disse que ela sabia quem eu era, que ela viu meu rosto, que ela ia me denunciar, que eu ia ser preso, eu saí do controle. E era a última vez que eu pretendia roubar na minha vida. O que aconteceu com ele? Existe uma estrutura bem no centro do nosso cérebro, chamada amígdala cerebral. No momento de perigo, no momento de risco, é essa glândula que dispara um mecanismo, um jeito habitual, um comportamento, uma reação. E isso não passa pelo nosso lado racional, o neocórtex. A amígdala cerebral, é uma das estruturas mais antigas na nossa história de evolução. Então, no momento em que ele escutou aquelas falas, que ele foi tomado de um medo, ele reagiu simplesmente e matou. Ele depois pensou no fato. Então, o que acontece quando nós passamos por uma situação de crise, seja essa crise no trabalho, no meio do trânsito, em qualquer situação que nós passamos, é a amígdala que vai ser disparada. Ela vai ditar: faça isso. Você não vai ter tempo a pensar. Então, quantas vezes na sua vida, depois que você fez algo, é que você pensou: por que eu fiz isso? E quantas vezes você já pensou: eu vou agir diferente? Ai ou não ai? E voltou a agir da mesma forma. Então, talvez não numa intensidade como desse ladrão, você já passou por isso. Quantas vezes numa situação de trabalho, você perde o controle e se treme todo? Numa situação familiar, você briga. Então, num caso, talvez numa intensidade menor, você também é tomado por um circuito chamado um sequestro neural. Você não consegue pensar, você simplesmente age. Todos nós temos esse mecanismo. O meu trabalho é ajudar as pessoas a compreender esse mecanismo e atuar onde é verdadeiramente a mudança, no sentimento. Você não vai conseguir mudar tão facilmente pensando, você vai mudar sentindo. Por isso que a mudança traz dor. Porque eu tenho que mexer exatamente num ponto que você evita o tempo todo. Eu tenho que mexer num sentimento do qual você foge o tempo todo. Por isso que dói a mudança. Então, imagine uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, uma fobia de borboleta. Uma borboletinha.
Talvez para a grande maioria de vocês, uma borboleta é só um bichinho. Ai? Mas para quem tem uma fobia, no momento em que ele vê uma borboleta, aquilo dispara nele todo um mecanismo, uma reação, que para quem não tem fobia, fala, para que tudo isso? Aliás, eu pergunto, alguém aqui tem fobia de barata? Tem? Levanta a mão. Né? Então, barata é um bichinho que é só pisar, você vai dizer crec, crec, não é? Mas para quem tem fobia, a barata parece um tigre. E o que é muito interessante, a pessoa que tem uma fobia, por exemplo, barata, aonde quer que ela vá, o que ela enxerga? Barata. Aonde você não vê, aonde ninguém vê, ele vê. Porque ele está antenado aonde está o perigo. Pega essa ideia e se você tem medo de fracassar, se você tem medo de errar, o que vai estar acontecendo? O seu foco vai estar sempre nisso. Então, quando uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, de borboleta, e eu já tive um cliente que tinha isso, por quê? Porque quando ele era criança, um menininho, um coleguinha dele, pegou uma borboleta e colocou na cara dele. Naquele momento é criado um circuito no cérebro, ok? Então, quando ele vê como adulto uma borboleta, aquilo dispara um mecanismo de uma reação que está além do controle racional dele. O que acontece? Que à medida que ele vai vendo borboleta, aquilo vai se transformando cada vez mais, é como se fosse contaminando o cérebro da pessoa. Ou seja, a reação dele começa a ficar cada vez pior. Isso é um caso de fobia. O que é importante entender? Que é assim que o nosso cérebro funciona. Então, muitas vezes, quando você não consegue lidar com seus monstros, a borboleta é só uma borboleta. Ai, pessoal. Mas para quem tem fobia, aquela borboleta é um monstro. Tem pessoas que entram no elevador e entram em pânico. É só um elevador. Mas dependendo do que há de registro na pessoa, aquilo é apavorante. Então, muitas vezes por trás de toda uma delicadeza que nós temos, um jeito simpático, os nossos monstros estão ali dentro. Isso aqui é o exemplo de uma fobia. Ai? O que pode gerar algo desse tipo? Um relacionamento que acaba. Quantas pessoas desacreditam de relacionamentos? Quando você é criança e sofre bullying? Quando seus pais se separam? Quando de repente alguém que você ama muito morre? Isso vai deixando registros. Então tudo que foi falado aqui é uma verdade. Mas a minha pergunta é, ok, o que nos impede de ter mais iniciativa? O que nos impede de acreditar mais? O que nos impede de olhar com foco para o sucesso? É o que está dentro de nós. É o que está dentro da nossa mente, que é comandada essencialmente pelos nossos sentimentos. Então, olhar para esses monstros que cada um de nós carrega. Esse é o trabalho que eu faço hoje. Falando muito rapidamente. O que normalmente mata? Alguém falou aqui de sonhos. O que mata os nossos sonhos? Você não saber o que quer. Foi falado aqui agora há pouco. Então não tem que falar muito sobre isso. Né? Citando rapidamente Alice, o livro da Alice. No momento em que ela se perde, ela encontra aquele gato listrado. Ela pergunta, onde é que vão dar esses caminhos todos aqui? O gato pergunta para Alice, para onde você quer ir? Ela responde, não sei. O gato então diz para ela, então pegue qualquer caminho. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, primeiro, já foi muito falado sobre isso. Saiba o que você quer. O hábito de se comparar com os outros. Né? Isso é natural, isso é atávico no ser humano. Quando nós nascemos, a gente se compara com nossos pais, que são nossos modelos. Quando a gente vai para a escola, nossos modelos são nossos colegas. Experimente sair daqui de São Paulo e mudar, por exemplo, o sul do Brasil. É um outro tipo de jeito de falar. Por que a criança aprende esse jeito de falar? Porque ela precisa se sentir fazendo parte. Só existe uma pessoa com quem você pode se comparar. Com quem é? Com quem é, pessoal? Com você mesmo. Um atleta, quando ele bate o recorde dele na Olimpíada, ele para durante 4 anos? Ou ele treina durante 4 anos para superar a ele mesmo? Então, a única pessoa com quem você pode se comparar é com você mesmo. Aí, pessoal? As pessoas todas são iguais na sua potencialidade e nas possibilidades, mas cada um é diferente naquilo que ele necessita. Para um líder, isso é importantíssimo. Para um pai, para uma mãe, é fundamental. Você tem que saber quais são as necessidades. Não dá para usar fórmulas diferentes, a mesma fórmula para pessoas diferentes. Quem aqui é honesto, levanta a mão. Todo mundo aqui é honesto? É a primeira mentira que vocês estão contando no dia de hoje. Né? Quando eu falo honestidade, eu não estou dizendo que você vai trapacear, roubar alguém. Ai, pessoal? Mas se de verdade você fosse 100% honesto, você já teria conquistado muito mais do que conquistou até hoje. Que tipo de honestidade é essa? Exemplo, quando você tem uma briga com seu parceiro afetivo, seu marido, sua esposa, de quem é a culpa? É do outro. Ai, não ai?
Esse é um exemplo de falta de honestidade, né? Quando acontece algum problema, o que você tem que olhar é para você. Não adianta culpar o país, não adianta culpar a política, olhe para você. Então, essa que é a sinceridade necessária para uma mudança. A outra coisa importante, que é o seguinte: no seu calendário, você tem os dias da semana. Hi? Fala em voz bem alta para mim, começando de segunda-feira. Segunda? Domingo. Qual é o dia que você tem mais atividades na sua agenda? Domingo? Segunda? Terça? Aí que você se engana. O dia onde você tem mais atividades programadas é o 8º dia. Sabe qual é esse 8º dia? O dia que você vai começar o regime, o dia que você vai começar a sua aula de inglês, o dia que você vai procurar, ou seja, é aquele dia que nunca chega. Tá? Então, o hábito de prorrogar é o que realmente mata muitas vezes seus sonhos. Não conhecer a si mesmo. Tudo isso que eu falei, pessoal, de que adianta se você não olhar de verdade para onde tem que ocorrer a mudança? Para você. E não olhar com a sua mente. No meu treinamento, uma das grandes jornadas que você faz é entre a sua mente e o seu coração. Foi falado aqui sobre amor, e é nisso que eu acredito também. Se você não tiver um olhar de amor para você, para a sua história, nada muda. Então, conhecer a si mesmo significa: o que faz de mim o que eu sou? Qual é a minha história? Muitas pessoas, elas na verdade culpam os outros por aquilo que deveria olhar para si mesmo. São seus próprios monstros. Muitos aqui querem ter o sucesso. Hi? Mas talvez não tenham essa coragem. Muitas pessoas querem o sucesso ficando sentadas embaixo de uma árvore, esperando que o fruto caia. Não tem a coragem de subir. Qual é o problema? Eu posso subir e cair. Então, se eu posso falar resumidamente, o que impede as pessoas de mudarem é uma coisa chamada medo. É a dor, talvez fracassar, a dor de errar. E isso tem a ver com a forma como você foi educado. A nossa educação, ela é muito voltada para nos punir. Então, se você realmente quer mudar, é preciso olhar para isso que você carrega dentro de você, que é a sua história. Para finalizar, eu quero convidá-los nesse momento a rapidamente fechar os olhos. E assim, de olhos fechados, pensar por um instante naquelas pessoas que deram a vida para vocês. Quantas mudanças elas tiveram que fazer na vida delas por vocês? Quantas vezes eles caíram e erraram, mas tiveram que acreditar e se levantar por você. Toda mudança talvez provoque dor. Mostre o quanto você está disposto a olhar para seu pai e sua mãe e agradecer a eles, talvez por toda a dor que você já tenha passado. Porque onde quer que eles estejam, eles sonham um sonho para você, que é um sonho de que você realize os seus sonhos, para que você se torne uma pessoa de sucesso. E como bem dito aqui, talvez não o dinheiro, mas que você se realize como um ser humano, como pessoa. Porque foi por isso que eles deixaram muitas coisas para trás. E quando você olha à sua frente uma longa estrada, faça as suas escolhas. E que seja sempre uma escolha de amor, assumindo os riscos. Tomando nesse momento, tomando emprestado uma frase de Eleanor Roosevelt. É melhor arriscar-se a coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem sofrem muito, nem gozam muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece nem vitória e nem derrota. Abra os olhos e que nessa noite, quando você chegar em casa ao dormir, lembre de agradecer a seus pais, porque de verdade é por eles que você pode realizar seus sonhos. Mas também lembre de olhar para seus filhos, porque é por eles que a nossa responsabilidade é criar um mundo melhor, mudando o nosso mundo interior. A grande beleza da vida é que ela tem um fim.
E até que esse dia chegue, o que é importante? Faça de tudo e mude. Mude a si mesmo. Por trás da sua maior dor é onde você vai encontrar o seu maior tesouro. Muito obrigado.